Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, nós vamos iniciar os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, mais uma vez rogando a todos aqui presentes que coloquem os seus telefones celulares no modo silencioso, a fim de evitarmos aí interrupções indesejáveis. Nós vamos fazer a prece de início, levando os nossos pensamentos a Jesus em agradecimento por estarmos aqui novamente estudando a sua boa nova, que tanto tem contribuído para o nosso progresso, para o progresso da humanidade. Agradecer também a presença dos nossos amigos e benfeitores espirituais, que sempre se postam nesses instantes de estudo para nos amparar a todos, revertendo para todos nós as bênçãos e os recursos dos mundos superiores. Pedir a Jesus que ampare a todos os irmãos e as irmãs aqui presentes, que ampare ainda os nossos familiares, os nossos lares, que essas bênçãos possam chegar até todos os nossos irmãos que se encontram doentes, necessitados de toda ordem, especialmente aqueles irmãos que se encontram hospitalizados, que se encontram pelas ruas, ou que se encontram nos presídios ou nas casas de saúde mental. E por fim, Senhor, que as vossas bênçãos continuem recaindo sobre essa casa abençoada, que ela possa continuar sempre erguida sobre as bases fortes e iluminadas do vosso Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade, a glória, para todo sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item de número 11, esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança do passado traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos no orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo.
De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas pessoas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos, e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz a criatura humana consigo o que adquiriu, nasce qual se fez em cada existência. Ao nascer, traz a criatura humana consigo o que adquiriu, nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes, e se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. No livro O Consolador, foi feita a seguinte pergunta para o espírito de Emmanuel. Pergunta 370. Seria lícito investigarmos com os espíritos amigos as nossas vidas passadas? Essas revelações, quando ocorrem, traduzem responsabilidade para os que as recebem? Resposta do benfeitor: se estáis submersos em esquecimento temporário, esse esquecimento é indispensável à valorização de vossas iniciativas. Não deveis procurar esse gênero de revelações, porquanto os amigos espirituais conhecem melhor as vossas necessidades e poderão provê-las em tempo oportuno, sem quebrar o preceito da espontaneidade exigido para esse fim. O conhecimento do passado, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidades muito grandes no plano do conhecimento. Tanto assim que, para muitos, essas lembranças costumam constituir um privilégio doloroso no ambiente das inquietações e ilusões da terra. Passamos a palavra para Luciana. Boa noite a todos, que a paz de Jesus envolva todos nós. Eu gostaria de iniciar minha contribuição
contribuição aos estudos da noite, trazendo aqui uma carta de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa, enviada à comunidade de Filipe, aos cristãos de Filipe. Essa carta está registrada em Filipenses, no capítulo 3. E nessa carta, Paulo aconselha aquela comunidade a guardar-se dos obreiros maus, ou seja, das ideias equivocadas, das distorções ali dos ensinamentos do Cristo, como também pede a eles a cultivar os frutos do Espírito. E quando ele falava aqui de frutos do Espírito, ele estava falando da fé, da coragem, da persistência. E nessa carta também ele compartilha ali com eles os seus obstáculos, as suas dificuldades na divulgação do Evangelho. Então ele conta ali na carta por tudo que ele passou, até mesmo ser preso, pela divulgação do Evangelho. Então ele pede ali para cultivar o fruto do Espírito e pede para que eles olhem sempre à frente. Ele diz assim no item, no versículo 13 e 14, ele diz: uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ali convidando, dizendo assim para nós, o que está no passado, deixe no passado. Mostrando ali que nós temos que fixar, olhar, para os nossos objetivos, para que o que está à frente. E era o que Paulo fazia. Paulo sabia, quando ainda como Saulo, conhecido como Saulo, dos deslizes que cometeram no momento de ignorância, mas quando, e a ignorância que nós falamos é no sentido de não conhecer os ensinamentos ali do Cristo. E quando ele teve o contato com Cristo, e pela ajuda ali de Gamaliel, no trabalho ali de Pedro, pelos conhecimentos adquiridos, ele tomou ali o alvo, como ele diz, e caminhou com fé ao trabalho da divulgação de Cristo. E é isso, essa carta que Paulo envia ali aos cristãos de Filipe, como também a nós hoje, Olhe sempre à frente. Jesus, ele nos diz também: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, o arado é um instrumento que trabalha ali um solo que muitas vezes é endurecido, cheio ali de pedras, de ervas daninhas, que precisa ser trabalhado para receber uma semente. E nós também somos assim. Nós precisamos trabalhar em nós as nossas dificuldades. Mas quem lança a mão nesse arado, nesse trabalho de modificação, nessa busca de renovação, não pode olhar para trás, porque esse olhar para trás é estacionar, é ficar preso nos erros passados. O olhar para trás é não ver a luz nos momentos de trevas. O olhar para trás é não conseguir passar por situações que nos chegam com fé, com esperança. Então, por isso Jesus diz, não olhar para trás. Porque somente focarmos na nossa transformação, nas nossas mudanças, no trabalho que temos que fazer, que vamos conseguir encontrar o reino de Deus em nós, que vamos conseguir encontrar a luz, em todas as ocasiões que nos surgem. E com essas instruções maravilhosas aqui, em que Jesus, nosso grande mestre, nos traz, e Paulo de Tarso, esse trabalhador na seara do Cristo nos traz, é que voltamos
ao item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados aflitos, em que Kardec vem, nesse capítulo, nos falando das aflições. E nesse capítulo, Kardec também nos mostra que nós somos responsáveis pelas aflições, pelas situações que passamos. E não podemos, e nos mostra também nesse capítulo que Deus é um Deus de amor, que Deus não é aquele Deus em que nos castiga, ou um Deus distante, como se acredita, né? Eu estou passando por isso porque Deus está me castigando. Não, essa imagem de um Deus, né? Um Deus bravio, um Deus que castiga, ela foi já lançada por terra quando Jesus veio e nos apresentou um Pai de amor e de bondade. E por ser esse Pai de amor e de bondade, e por cuidar de nós, é que Ele permite que passamos por situações que nós mesmos buscamos pelas nossas atitudes, né? E nós temos a ciência aí que nos provam, através da lei de Newton, sobre ação e reação, né? A ciência nos comprova. Então, o que passamos é porque é um efeito de uma ação que nós fizemos, e Deus permite que passamos para que venhamos a aprender. Então, não é castigo, é aprendizado. E Kardec, ele vem trazendo isso nesse capítulo 5, Bem-aventurados, e como nós vimos nos outros estudos, né? No início, que se fala das causas atuais das aflições, nos mostrando aí sobre as nossas escolhas, e as causas atuais, como nós temos respostas na mesma existência. Ou seja, se eu vou ali no médico, o médico me orienta que eu devo fazer um regime, que eu devo evitar ali uma gordura, evitar as bebidas, e pela minha escolha eu não sigo aquela orientação, isso vai trazer um efeito para mim, vai acarretar ali um problema na minha saúde. Então, ali eu percebo que foi, né, as causas atuais, eu tenho uma resposta, aquilo que eu busquei para mim. As causas, aí ele fala depois das causas anteriores, quando nós não conseguimos achar uma resposta na nossa existência. Então, nessa atual existência, nessa atual mundo. Então, é aquelas situações em que nós perguntamos, gente, mas eu faço tudo certinho, por que eu estou passando por isso? Eu não sei o porquê onde eu falhei. Então, são quando a gente não tem essas respostas, né? E Kardec nos explica que isso são causas anteriores das aflições. E logo depois que ele fala dessas causas anteriores, ele vem nos falando sobre a importância do esquecimento do passado. E ele inicia então o item já trazendo que há essas objeções, esses questionamentos, essas oposições. Então, se eu sou um espírito eterno, o porquê que eu não lembro o que eu fiz? Porque se eu lembrasse o que eu fiz, eu poderia não fazer de novo e não errar de novo. E aí Kardec, então, vem nos explicando o porquê do esquecimento. E nós vamos ver, e podemos até chamar que o esquecimento é uma bênção, né? Podemos falar a bênção do esquecimento, e ele vai nos explicar por quê. E nós vamos pedir ajuda também a Leon Denis, nessa belíssima obra, Depois da Morte. No capítulo 14, ele vem falando também sobre essas objeções. Então, ele vai nos dizer assim, que é assim que muitas questões insolúveis para as outras escolas, aí ele está falando de outras escolas de fé, e essas questões insolúveis são aquelas perguntas que não há resposta.
Muitas vezes se ouve assim, porque Deus quis, né? Porque Deus quis. E não há resposta. Então ele está falando assim, essas questões insolúveis para essas outras escolas de fé são resolvidas pela doutrina das vidas sucessivas, pela doutrina espírita, porque a doutrina espírita, ela nos convida à fé raciocinada. Então ela vai nos explicar o porquê, né, desse esquecimento, o porquê que nós passamos pelas situações. E ele continua: as fortíssimas objeções com que o ceticismo, a descrença e o materialismo têm feito brechas no edifício teológico, nas secas de outras religiões, e ali ele vai dar exemplo: o mal, né, o problema da dor, o porquê da desigualdade dos méritos, o porquê das condições, a desigualdade das condições humanas, o porquê da injustiça, o porquê eu tenho na minha casa, né, 2 filhos ali perfeitos e um nasceu com tanto problema, o porquê dos encargos, desencargos, né, coletivos, o porquê de um desencarne prematuro. Então, perguntas ali que a doutrina vem nos respondendo. Mas ele diz assim, que entretanto, há uma que ainda é muito forte, há uma objeção muito forte ainda que persiste, né, entre as pessoas, que é o esquecimento, né, a perda da recordação quando nascemos. E ali ele diz para a gente, a memória das coisas que viveram, dos atos que se cumpriram, não é condição necessária da existência. E Kardec, ele nos diz no item 11, né, como foi lido a nós, que com efeito, a lembrança do passado nos traria gravíssimos inconvenientes. Então poderia, de certos casos, nos humilhar, poderia exaltar-nos o orgulho, né? Lembrar-nos aí de uma vida em que poderíamos ter sido reis, rainhas, pessoas poderosas, e o problema é como lidamos com isso, quais foram as causas desse poder todo, né? E ele continua: entravar o nosso livre-arbítrio, poderia acarretar perturbação nas relações sociais. E Leon Denis, ele vem nos falando também que em cada renascimento o organismo cerebral constitui para nós uma espécie de livro novo, sobre o qual se grava as sensações e as imagens. O esquecimento do passado é a condição indispensável de toda prova e de todo progresso. O nosso passado guarda suas manchas e nódoas. Percorrendo a série dos tempos, atravessando as idades de brutalidade, devemos ter acumulado várias faltas e iniquidades. Libertos apenas ontem da barbárie, o peso dessas recordações seria acabrunhador para nós, não seriam constrangedores, poderia acarretar ali um adoecimento, um desequilíbrio a nós. E interessante que ele fala aqui, ele traz a palavra nódulas, né, ou nódias, como muitos falam, que é uma mancha mais profunda, é uma mancha de difícil trabalho para ser retirada ali de um tecido. Requer ali um trabalho persistente, requer ali algumas estratégias diferentes, né? Busca de estratégia. Então, né, a pessoa ali, vamos colocar ali para parar um pouquinho, para tirar essa mancha. Aí, olha, não deu certo, vamos pegar ali, vamos levantar um pouquinho. Ou então vamos colocar num alvejante. Então são estratégias diferentes para tentar tirar aquela mancha. E é o que
vezes o passado ele nos traz manchas profundas. E ele nos convida aqui, no percorrer da série dos tempos, a olhar aí a história da humanidade, desde os primórdios. Quantas noites de trevas, quantos dias sangrentos, quantos episódios tristes passamos na história da humanidade. E a pergunta é: até que ponto nós, como espíritos eternos, como viajores, participamos ativamente dessas histórias? Nós temos aí no tempo dos bárbaros, que se invadiam cidades para saquear, para roubar, e eram destruídas famílias inteiras. Eram queimados vilarejos inteiros. Dos massacres ocorridos na história, então até que ponto estamos envolvidos? E é o que ele diz aqui, até que ponto essa lembrança nos traria um desequilíbrio. E essa não é a intenção do Pai. Deus é um Deus justo e a justiça de Deus é perfeita, é imutável. Mas Ele é um Pai também de amor e bondade. Se nós infringimos a lei, e por ser imutável não tem como barganhar, não tem. Nós vamos ser cobrados, nós teremos que pagar ali a nossa dívida. Mas muitas vezes essa dívida vem parcelada, não vem tudo de uma vez, justamente para não causar em nós um desequilíbrio maior, porque não é esse o objetivo é do aprendizado. E Leon Denis, então, continua a nos dizer: bom é que o véu do esquecimento nos oculte uns aos outros e que, apagando momentaneamente de nossa memória penosas recordações, nos livre de um remorso incessante. E nisso também nós não sabemos, até que ponto o nosso compromisso com relação também não só dessas histórias que nos chegam, mas da nossa relação na sociedade. Um vizinho, de repente, eu olho numa lembrança do passado, eu olho para esse vizinho e foi alguém que eu prejudiquei muito. Como seria a minha relação com esse vizinho? Nós sabemos que a nossa família há espíritos afins e aqueles que vêm para sanar ali, para quebrar muitas vezes elos de ódio, de mágoa que foram criados. Então, até que ponto as minhas atitudes e as minhas escolhas prejudicaram aquele meu irmão que está ali lado a lado comigo, na minha família, como um filho, como um pai, como um tio. E aí ele continua dizendo: o conhecimento das nossas faltas e suas consequências, erguendo-se diante de nós como ameaça medonha e perpétua, paralisaria os nossos esforços, tornaria estéril e insuportável a nossa vida. E ele continua: quase todos temos necessidade de perdão e esquecimento. A sombra que oculta as nossas fraquezas e misérias conforta-nos o ser, tornando-nos menos penosa a reparação. Depois de termos bebido as águas do Létis, e a palavra Létis, ela é uma palavra grega que significa esquecimento, ocultação. E essa expressão águas do Létis significa esquecer os problemas, esquecer o passado. Inclusive essa expressão é até usada na mitologia grega, em que se dizia que essas águas do Létis, a quem bebesse, traria ali por um momento um esquecimento, por um momento. E por isso ele usa essa expressão, porque esse
esquecimento, ele não é eterno. É para essa nova chance que recebemos de renascermos. E aí vem esse esquecimento. Porque o corpo, o nosso corpo físico, ele limita um pouco o espírito. O nosso espírito, depois, quando se vê liberto, aí as percepções dele são maiores, E Kardec ele até fala sobre o sono. Quando nós adormecemos, nosso espírito está livre, a percepção é maior. Então, é uma contenção que temos quando nós estamos ligados ao corpo de carne. Então, é um esquecimento momentâneo. E aí, então, ele fala, depois de termos bebido as águas do Létis, renascemos mais alegremente para uma vida nova. Desvanecem-se os fantasmas do passado, transportando-se para um meio diferente, despertamos para as outras sensações, abre-se-nos outras influências, abandonamos com mais facilidade os erros e os hábitos que outrora nos retardaram a marcha. Renascemos sob a forma de criança. A alma culpada encontra em torno de si o auxílio e a ternura necessária à sua elevação. E aí nos chamando a atenção também, os pais, para a família, quando recebemos ali uma criança, muitas vezes um espírito antigo, mais antigo do que nós, está ali naquele corpinho, e que precisa do nosso auxílio. Aí nós falamos da nossa caridade, é um ato de caridade. Quando nós prestamos atenção e percebemos, de repente, numa criança que não gosta de compartilhar, numa criança que já traz a tendência de ser agressiva, às vezes levanta a mãozinha para todo mundo que chega perto, briga. São tendências que nós trazemos e que precisa ser chamado a atenção, e precisa ser corrigido, precisa ser orientado. Isso é um ato de caridade, porque é uma nova oportunidade que estamos tendo de fazer diferente, de construir uma nova história, contando ali com a ajuda uns dos outros. Nós vivemos em sociedade, é uma das leis, a lei da sociedade. Nós não fomos criados para viver isolados. Então é um auxiliando o outro na caminhada, na melhoria. E essa também é uma forma de estarmos auxiliando, de estarmos cuidando, não só os pais, a família, de estar orientando ali aqueles que estão conosco, e já começando das nossas crianças. No livro dos Espíritos, na questão 392, em que se pergunta sobre o esquecimento, é respondido a Kardec que no esquecimento do passado, o homem é mais senhor de si. Nós temos, é o que Leon Denis nos fala, dessa liberdade de escolhermos, de não estar presos às situações do passado. E aqui, no item 11, Kardec, ele fala conosco que para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos, e isso nos basta, que é a voz da consciência e as tendências instintivas. Isso nos basta. É começarmos a analisarmos as nossas atitudes, as nossas tendências, as nossas dificuldades. Eu gosto de determinada coisa, isso me chama atenção,
vai me fazer mal, olha, é um alerta, é uma tendência aí. Talvez essa atitude vai te fazer deslizar, vai te fazer cair novamente. A voz da consciência, que às vezes em determinadas coisas que vamos fazer, que vamos decidir, vem aquela vozinha, né? Aí a lembrando, é até representada em alguns desenhos, né? A figura ali de um anjinho e do outro lado vem uma figurinha, né? Vestida ali de um tapetinho. Então o primeiro nos fala, olha, toma cuidado, né? Não faça isso. E o outro ali vai nos falando, quer dizer, é a nossa consciência nos falando, mas nós temos o livre-arbítrio, né? E aí vem as nossas escolhas, e é onde temos que ter o cuidado, temos que analisar o que vamos escolher. Então, a partir desses estudos, nós começamos a perceber como é importante e essencial esse esquecimento do passado, que não devemos mexer, não devemos tentar buscar pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, o que fomos no passado, se fomos pessoas importantes ou não, o que fizemos ou não. Basta nos saber, como nos orienta Kardec, ouvir a nossa consciência e as tendências que trazemos. Que Jesus nos ampare, abençoe, nos fortaleça nesse trabalho de transformação, né? Nessa nossa caminhada aí, a nossa evolução. Meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, boa noite a todos, novamente. Nós sempre lembramos aqui de uma frase que, segundo nós constatamos, se atribui sem muita certeza ao nosso querido Chico Xavier. Outros atribuem a um pensador norte-americano chamado James Sherman, mas que diz o seguinte: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Isso ilustra bem as nossas preocupações na presente existência, ou quais precisam ser as nossas preocupações na presente existência. A Luciana falou aqui de maneira muito apropriada, nos trazendo aí as bases do conhecimento espírita, seja no Evangelho, no Livro dos Espíritos, ou pensamento absolutamente uniforme com o nosso codificador, que é o pensamento e os ensinos de um clássico da literatura espírita, que foi Leon Denis, e nos mostrou de maneira muito clarividente o porquê da absoluta desnecessidade e até mesmo da absoluta contraindicação de nós revolvermos o nosso passado. Algumas pessoas, eu já conheci algumas poucas, que passando por situações difíceis em suas vidas, por traumas, por problemas de ordem emocional, limitações, situações de relacionamento, às vezes nos indagam sobre a importância, a conveniência de fazer um processo de regressão de memória, que é feito
normalmente de forma magnética, através de hipnose, em que, em princípio, sob efeito dessa magnetização, dessa hipnose, nós poderíamos voltar algumas vidas anteriores. Nós já ouvimos, nós temos um comentário do senhor Martins Peralta a respeito dessa situação, naquela obra Estudando o Evangelho, quando ele trata desse assunto, em que ele diz a seguinte, ele profere a seguinte expressão absolutamente contundente. Ele diz assim: reviver o passado através da regressão de memórias, das memórias ocultas temporariamente em nossa encarnação, é como revirar uma lata de lixo. É como revirar uma lata de lixo. Bem, meus irmãos, nós vimos aqui, volto a dizer, explicitado de uma maneira muito clara, a razão pela qual nós estamos temporariamente alheios aos nossos passados. E interessante que Kardec coloca aqui no capítulo 11, e aí eu queria dar ênfase à minha participação no nosso estudo dessa noite, das razões pelas quais o codificador coloca nesse capítulo, bem-aventurados os aflitos, as questões relacionadas ao esquecimento do passado e suas inconveniências. Então nós vimos aqui que são transtornos pessoais e coletivos que nós poderíamos causar, ou se em tese pudéssemos reviver o passado, que em boa hora as leis divinas vetaram temporariamente, sem causar danos de ordem pessoal e coletivos, né? Ou seja, imagina nós podermos reviver aí 5, 10 encarnações passadas. O que nós fizemos lá por volta do século XV, XVI? Já pensaram? Se nós pudéssemos ter a ciência, a possibilidade de revolvermos o passado daqueles que reencarnam conosco dentro do nosso lar, um irmão, uma irmã, uma esposa, um marido, um pai, uma mãe, como disse daqui a pouco a Luciana, já pensou como que seria a vida junto com alguém que tirou a nossa vida em situações anteriores? Um filho que foi um desafeto que nos trouxe inúmeros prejuízos. Então Deus é perfeito e nós não podemos, por situação qualquer, queremos enfrentar a sabedoria divina, o amor divino, a misericórdia divina, que nos possibilita uma reencarnação, em que nós poderemos reconstruir as nossas vidas e fazer um novo fim, um fim diferente daqueles que fizemos em vidas passadas. E aí então como é que fica? Mas poderíamos indagar assim: se eu não consigo lembrar o que eu fui no passado, como que eu vou me corrigir? Como que eu vou justificar as minhas dores, os meus sofrimentos? Se eu não puder voltar no passado, poder tentar encontrar as explicações dos meus traumas, das minhas dificuldades. E aí nós, mais uma vez, verificamos a doutrina espírita de maneira absolutamente esclarecedora, nos dizendo que Deus nos deu 2 guias fundamentais, que são a voz da nossa consciência e as nossas tendências instintivas. Com esses 2 guias, se observarmos bem todos os 2, nós não lograríamos em equívoco. Analisando as nossas tendências inferiores, nós sabemos perfeitamente que nós
nós fomos introduzidos. E combatendo essas tendências inferiores, nós estamos no caminho correto de fazer o que Kardec nos diz aqui. Eliminarmos essas tendências para que na próxima existência nós já venhamos sem elas. Como já reencarnamos na presente vida sem sermos alvo de outras tendências que nós já conseguimos eliminar pelo esforço próprio em vidas passadas. É assim que funciona o processo evolutivo, em que Deus nos poupa daquilo que nós fizemos lá atrás, para que a gente possa, sem a pressão imensa desse conhecimento, podermos retomar o nosso processo evolutivo de maneira mais amena. E com a certeza de que ao regressarmos na pátria espiritual, retomaremos a nossa memória. Integral? Possivelmente não. De 100 vidas passadas? Possivelmente não. Mas na medida em que formos evoluindo, essa memória se engrandece, se elastece, e nós vamos então recordando tudo aquilo que fizemos desde os primeiros tempos em que habitamos neste e em outros orbes. Porque o nosso processo evolutivo, com certeza, não se iniciou apenas aqui na Terra. Já vagamos por outros mundos, evidentemente mais atrasados, e mesmo nesse mundo já respiramos ares de outros continentes, já nos alimentamos de acepipes de outros países, já falamos outras línguas, já estudamos em diversos lugares, e esse somatório de experiências de que temporariamente nós somos poupados, conservando as tendências para o bem e para o mal, porque também nós lembramos daquilo em que nós fomos virtuosos, e isso vem em socorro na nossa presente vida, para que nós utilizemos aquilo como degrau para seguirmos mais para cima, né? E consequentemente, ainda por um ato de misericórdia divina, temos possibilidade de, durante o sono, em que os nossos espíritos se emancipam, termos a possibilidade de rever amigos do passado, familiares, situações mais ou menos recentes que caracterizaram nossas vidas anteriores, para nos auxiliar, para nos ajudar em determinadas situações da nossa vida. E aí nós relembramos de fragmentos de tudo isso e acordamos no dia seguinte dispostos a atitudes que possam nos ajudar a resolver problemas extremamente complexos. Então a bondade de Deus, meus irmãos, é imensa em nosso benefício. E o que nós temos que nos preocupar, já que está muito claro para nós espíritas, é de como que nós vamos suportar as dificuldades, os impactos, as influências, especialmente as difíceis, daquilo que nós fizemos lá atrás. Como que deve ser a nossa postura? Que ferramentas nós temos ao nosso dispor para podermos dar sequência no nosso processo evolutivo, aproveitando a vida que Deus nos concedeu, para que possamos crescer, para que possamos evoluir. E aí eu gostaria de relembrar as palavras de Agostinho, de Hipona, Santo Agostinho, em que ele nos ensina que a fé é o remédio seguro para os sofrimentos. A fé é o remédio seguro para os sofrimentos. Tem uma frase de Meimei muito bonita. Eu não
lá em Teresa, mas é que ela diz o seguinte, com relação ao sofrimento, nos mostrando que os sofrimentos da vida passam, mas a coisa mais triste que existe no mundo é sofrermos sem esperança e sem fé e prosseguirmos vivendo. É mais ou menos isso que ela nos diz. Sofrermos e não cultivarmos nem a fé nem a esperança e prosseguirmos vivendo no sofrimento. Tem nada pior do que isso. Por isso que Santo Agostinho nos fala que a fé é o remédio seguro para o sofrimento. E aí a humanidade tem ao seu dispor 3.000 anos de experiências acumuladas. Não falo, me refiro a 3.000 anos, eu me refiro ao tempo em que nós recebemos as leis de Deus no Monte Sinai, através de Moisés, e que a humanidade passou a ter um roteiro seguro ao observar as leis divinas como regramento de conduta para as nossas vidas. Nós tivemos os profetas que nos ajudaram, que trouxeram sua contribuição para o crescimento e a melhoria do mundo. Nós tivemos os reis abençoados, como Davi, através de seus salmos maravilhosos, os momentos de muita dor, de muito sofrimento. É difícil nós não resgatarmos o Salmo 23 para nos ajudar e nos dar força. Quando a gente diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente, águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor a seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras e da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, como não relembrar do Salmo de Davi? Como não relembrarmos do livro de Jó, que passou para a humanidade como símbolo maior do sofrimento aliado à paciência? Existe uma frase, salvo engano, no capítulo 30 do livro de Jó, em que eu anotei para trazer para os irmãos e irmãs, em que ele dizia: Senhor, conheci os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. Jó era um homem rico, poderoso no seu tempo, tinha saúde, era respeitado, tinha uma família maravilhosa, e no entanto ele perdeu tudo. Ele foi morar numa enxerga, dormir em cima de uma estrumeira, crivado de feridas. E no entanto ele disse assim, ao se reportar a sua vida, agradecendo a Deus por ter testado e acreditando no Criador, no sentido de que lhe desse forças para ele poder suportar a situação em que ele se encontrava. E o que nos conta a história do Velho Testamento? Deus restituiu a Jó tudo aquilo que ele tinha antes e em mais valia, restituindo inclusive a saúde, a família e a felicidade. Então Jó passa para todos nós como um exemplo de que nós, diante de todos os males que nos busquem, nós saibamos compreender que esses males não serão curados ao vasculharmos o nosso passado sombrio, para buscarmos respostas que não encontraremos, mas sim no desenvolvimento de uma fé que fundamentalmente esteja crivada na existência e fundamentada na bondade e na misericórdia de Deus. Mas os 3.000 anos nos trouxeram mais, nos trouxeram o Filho do nosso Criador, que veio até nós e nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
E disse mais, que ele veio para os necessitados, para os doentes, para os miseráveis, para os desafortunados. Ele veio para os filhos da sua esperança, estendendo as mãos bondosas e misericordiosas a todos que sofressem, a todos nós que sofremos. Então, meus prezados irmãos, o que nós todos precisamos, de maneira assim muito sincera e convicta, e isso a doutrina espírita, que vem na qualidade do Consolador prometido, ainda dentro desses 3.000 anos de experiências acumuladas pela humanidade, e nos diz o seguinte: olha pessoal, o sofrimento tem causa nos nossos desacertos. Se não são nessa vida, são em vidas passadas. Se não tem explicação no agora, no presente, a explicação se encontra nos séculos que ficaram para trás, em que nós certamente fomos peregrinos da criminalidade ou na criminalidade, caminheiros do mal feito, criaturas que infringiram de maneira grotesca as leis de Deus, não respeitando nem ao Criador e muito menos os nossos irmãos e irmãs de humanidade. E é por isso, compreendendo essas causas das nossas aflições e problemas dentro de uma herança que vem do nosso passado, nós resgatamos a palavra do Eclesiastes, que está aqui nesse capítulo que estamos estudando. A felicidade não é deste mundo. Não pode ser ainda. Porque nós não estamos em condições de usufruirmos uma felicidade que ainda nós não construímos na integralidade. Estamos nos esforçando agora por fazê-lo, graças a Deus. No passado, não muito distante, nós estávamos reunidos numa hora e numa noite como essa, certamente para levarmos a infelicidade aos nossos semelhantes. Hoje, já nos reunimos aqui nessa casa espírita, já nos reunimos nos salões paroquiais, nas igrejas, nos templos budistas, nos templos evangélicos, para tratarmos dos assuntos relacionados à nossa felicidade e à felicidade do nosso semelhante. Graças a Deus, nós já conseguimos ver a vida por um prisma mais humanístico. Se não somos ainda donos de uma perspectiva perfeita a respeito da nossa espiritualidade e da nossa necessidade de cada vez mais nos abstrairmos das coisas da terra e cada vez mais valorizarmos as coisas do mundo espiritual, para onde um dia fatalmente todos nós iremos, mas pelo menos já nos preocupamos mais com essas situações que dizem respeito ao nosso futuro, graças ao bom Deus, graças aos enviados de Jesus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto tem nos ajudado e nos pedido assim: meus irmãos, se preocupem com a boa nova, se preocupem com a reforma íntima, se preocupem em vasculhar o mundo íntimo de cada um de vocês para encontrando as mazelas, combatê-las, tentando melhorar a vida de cada um de vocês, para que assim a gente possa melhorar o ambiente em que nós nos encontramos. Nesse capítulo, meus irmãos, Allan Kardec, todos os espíritos comunicantes desse capítulo 5, eles, ao interpretarem os ensinamentos de Jesus, nos lançam o mesmo grau de esperança, nos prevendo que dos progressos já alcançados poderemos facilmente deduzir os progressos futuros. Esse capítulo é extremamente abençoado,
nos dá uma esperança, uma alegria no fundo do coração, principalmente quando nós ficamos vendo as notícias do mundo sobre as guerras, as incompreensões, os crimes, né? Sobre tudo que infelizmente ainda acontece no nosso país, e ficamos preconizando, não tem jeito, isso não vai melhorar, isso não vai mudar. Que engano! Vai melhorar, está melhorando, está mudando, o mundo está mudando ao sabor e da influência do nosso Senhor Jesus Cristo, e mudará, queiramos nós ou não, estejamos nós ou não como criaturas construtoras desse progresso. E é por isso que dá alegria, contentamento e paz interiormente em cada um de nós, quando nós ouvimos, quando nós lemos que dos progressos já alcançados, nós poderemos facilmente deduzir os progressos futuros. É só avaliar o que aconteceu no nosso planeta em 100 anos. Olha o que era o direito há 100 anos atrás, olha o que é agora. Olha o que era a medicina há 100 anos atrás, vamos ver o que é agora a medicina. Olha o progresso tecnológico de 100 anos atrás, olha o progresso tecnológico de agora. E nós vamos falar que não tem jeito para o planeta? É claro que tem, meus irmãos. E esse jeito já está sendo dado em absoluta obediência às leis de Deus. Porque Deus não opera violência contra os seus filhos. Deus usa do tempo. Nisso se destacam os trabalhos e estudos nas casas espíritas. E aí a Luciana disse muito bem, logo no final da sua fala, e nós aqui gostaríamos de relembrar. Os protagonistas desse progresso silencioso, mas efetivo, no que diz respeito às coisas, aos assuntos de natureza moral, esses protagonistas somos nós, criaturas humildes, criaturas simples, anônimas, e que se reúnem, e aí me refiro a nós espíritas, que nos reunimos em nossas casas espíritas, de maneira constante, de maneira dedicada, disciplinada, para estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, e aproveitamos esse recanto de paz e de esclarecimento para também trazermos os nossos filhos, já preparando a próxima geração, que, se Deus quiser, será muito melhor do que a nossa. Essa é uma grave responsabilidade que todos nós temos. Além disso, a responsabilidade de trazermos para o nosso lar esse ambiente que nós desejamos que o mundo um dia tenha, um ambiente de paz. Como diz Dei Lúcio, se nós não conseguimos viver entre quatro paredes, como nós desejamos a harmonia das nações? Abro aspas para o ensinamento contido no livro Jesus no Lar. Então nós todos, meus irmãos, temos muito a contribuir para a construção de uma fortaleza interior que nos ajude a suportar as consequências pessoais que todos nós enfrentamos pelos desacertos que cometemos em vidas passadas e que não são necessários que os relembremos agora, sob pena de nos transtornarmos mais. Lembremos, e aqui eu termino a minha participação nessa noite, lembrando para os irmãos, eu gostaria de ler, porque é emocionante, mas como não há tempo, nós vamos tentar lembrar de memória que é a passagem. Final do 2º capítulo do livro Paulo Estevão. Gesiel, que depois de se tornar cristão se chamaria Estevão, a sua irmã e o seu pai, num determinado
numa determinada quartel, palácio, onde estava o governador de Roma, na cidade de Corinto, onde eles moravam, e no momento em que seu pai, após reclamar com o governador a respeito da injustiça que ele sofrera por ter tido a expropriação de parte do seu patrimônio sem nenhuma justificativa por aquele governador azar, e que depois de reclamar recebeu a punição, perdendo o restante que ainda do pouco que ainda ele conservara, ele se desespera, põe fogo na propriedade, mata alguns trabalhadores da propriedade vizinha que pertencia ao governador, o incêndio, é preso junto com Gesiel e é levado a uma justiça absolutamente espúria e condenado a ser açoitado, o que certamente pela sua idade lhe levaria à morte. Gesiel também, vendo aquela situação, ele que era uma criatura pura e abnegada, que viera nesse mundo com uma missão abençoada que lhe fora concedida pelo Cristo, de auxiliar a implantação do cristianismo na terra e ajudar de maneira pessoal aquele que seria o discípulo e o apóstolo dos gentios, que seria Paulo de Tarso. Ele então, vendo o seu pai daquela forma e tendo também recebido a pena de escravidão perpétua nas galeras romanas, o que equivalia certamente a uma decretação de morte, porque ninguém sobrevivia às condições nas galeras romanas, ele então enxerga a sua irmã, Abigail, ao mesmo tempo que teme pela sua sorte, porque ela ficaria sozinha no mundo a partir daquele momento, uma ave frágil, embora de um coração abençoado e abnegado, e mesmo com esse temor, ele ainda tem forças para se dirigir a ela e pedir que ela fizesse naquele momento a prece dos aflitos. Eu encerro a minha participação, meus irmãos, minhas irmãs, lendo para vocês essa oração que encerra esse capítulo e que é que nos dá uma força imensa nos momentos de muito sofrimento e de muita dor, e que eu recomendo a todos que resgatem na internet e tenham próximos de vocês. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Viva o nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo a dona Luzia para recitá-la. Senhor, nesse instante levamos o nosso pensamento e o nosso coração a vós. Sabedores, Jesus, de que somos almas viajantes de longo
em longo tempo. Nos reconhecemos, sim, através e por meio também, Senhor, dos teus ensinamentos, que ainda tem uma longa estrada pela frente, mas que o Senhor nunca nos deixará sozinhos. Abençoe-nos, fortaleça-nos, ampare-nos, Senhor, nos momentos de dor e aflição. Não é por acaso que estamos no mundo de expiação e provas. E que tenhamos o bom ânimo para realizar as nossas provas com dignidade, com tranquilidade, com resiliência, Senhor. E que sejamos filhos obedientes, sabedores de que quanto mais trazemos em nós a rebeldia, quanto mais afastarmos daquelas leis maravilhosas e divinas que o Senhor veio nos ensinar, quanto mais acharmos que o egoísmo e o orgulho nos conduzirão a uma estrada melhor, mais sofreremos as consequências. E por isso vos pedimos as bênçãos da obediência, da paciência, da resignação. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, de estudo, de trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários desta noite, na santa e bendita paz, que assim seja. Iniciaremos agora a fila do salão para os passes